Na vida real, muita gente aqui no Brasil se prepara para a chegada do verão depois de um inverno rigoroso. E no universo dos investimentos, está acontecendo algo bem parecido. Após um longo período nublado, começam a surgir os primeiros raios de sol lá no horizonte da Bolsa Brasileira. Mas e o clima na Bolsa Estrangeira? Será que a previsão de lá continua sendo de raios e trovões? O Onde Investir começa agora, trazendo a meteorologia das principais classes de investimento para sua carteira. Vamos começar com uma visão geral do nosso balanço do clima financeiro para cada perfil de investidor. Como você pode ver no gráfico, desde a nossa última atualização no mês passado, a gente não fez nenhuma mudança na proporção que a gente indica para cada tipo de investimento, para cada tipo de investidor. Isso porque a gente já esperava que o mês de outubro ia trazer um pouco mais de volatilidade, especialmente no cenário doméstico, com as eleições gerais, especialmente para presidente, por aqui, além de um cenário ainda bastante incerto no mundo. Assim, a gente já vinha preparando as nossas carteiras recomendadas para atravessar esse período com a melhor alocação possível. Ou seja, o nosso guarda-chuva já estava a postos para te proteger, mesmo sem você saber. Mas não se preocupe, eu vou te contar tudo isso melhor por aqui. Vale lembrar que a escolha de onde colocar o seu dinheiro, de acordo com o seu perfil de investidor, os seus objetivos, o seu horizonte de investimento, é essencial para colher bons frutos no longo prazo. Agora, vamos explicar então o porquê dessas nossas escolhas para você não ficar aí na neblina. Por mais que a gente nem acredite que a gente já chegou em novembro, o último mês parece ter valido por alguns, com tanta coisa que aconteceu no Brasil e no mundo. Lá fora, os destaques ficaram para o reforço do tom duro dos bancos centrais de países desenvolvidos contra a inflação. Embora a gente esteja sim vendo alguns preços importantes perdendo força, como é o caso de muitos insumos básicos que são usados na produção de bens e alimentos, as famosas commodities, além dos próprios produtos industriais, que agora que o mundo voltou a produzir quase tudo normalmente, também começaram a perder força, já que não tá mais faltando peça para todo canto, né? Mas embora isso esteja acontecendo, a inflação segue uma pedra no sapato de muitos países. Agora, os preços altos passaram a ser mais sentidos em serviços, como aluguéis. Por isso, o último mês foi marcado por recados duros de bancos centrais, como eu falei, que seguiram subindo os juros para tentar controlar a alta de preços, desaquecendo a economia. Todo mundo subindo juros, nos Estados Unidos, na Europa, no Reino Unido. Aliás, esse último também não ajudou o clima nebuloso na região. E a saída vapt-vupt da primeira-ministra recém-eleita, depois de muito vai e vem e confusão de planos econômicos lá na terra do agora-rei, trouxe ainda mais volatilidade para os mercados. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a China segue sofrendo. Primeiro pelos impactos da sua rígida política de Covid-0, que foi reforçada pela reeleição inédita de um terceiro mandato de Xi Jinping como presidente do Partido Comunista, mas também por conta do desaquecimento do setor imobiliário, que responde por 30% do PIB do país, mais ou menos. E a gente sabe, né? Quando a China cresce menos, o mundo dá uma estremecida. No meio de tanta incerteza, a nossa previsão para a Bolsa Internacional segue de chuvas esparsas. Além da própria elevação da aversão ao risco entre os investidores, essa história de juros subindo e economia perdendo força começa a impactar os resultados das empresas listadas na Bolsa e, consequentemente, o preço das ações dessas empresas na Bolsa. E como os juros podem subir ainda mais, especialmente nos Estados Unidos, a gente pode sim ver mais revisões para baixo desses preços, ou seja, a Bolsa caindo. Nesse caso, toda cautela é pouca, mas isso não significa que você não deve ter na sua carteira
investimentos estrangeiros. A exposição a investimentos internacionais é sempre importante. Eles dão acesso a setores que muitas vezes nem existem aqui no Brasil, além de proteger os seus investimentos contra eventos puramente domésticos, como as incertezas eleitorais. Se esses investimentos forem realizados em moeda estrangeira, como o dólar, que é considerado um porto seguro em momentos de estresse global, eles podem te ajudar a proteger a sua carteira em momentos de grande incerteza global. Além disso, a gente sabe que o sol sempre volta a brilhar após a tempestade. E o gráfico na tela indica que esse ditado tem funcionado bem com a Bolsa Americana historicamente. E tem mais sobre o cenário internacional, gente. A gente não pode esquecer que investimentos internacionais não se resumem à bolsa. A renda fixa internacional tem trazido boas oportunidades para investidores. Isso porque o mesmo processo de alta de juros no mundo que machuca a bolsa e derruba o preço dos títulos pré-fixados já detidos por investidores, ele também aumenta o retorno esperado de títulos emitidos por governos e empresas. Ou seja, aumenta o retorno esperado da renda fixa. Uma boa oportunidade, especialmente para aqueles que ainda não têm exposição a esse tipo de investimento. Sempre lembrando, com cautela, porque incerteza é o que não vai faltar. Agora, voltando aqui para o Brasil. A gente teve um mês marcado por uma economia que segue forte, embora ela já comece a perder certo fôlego, especialmente por conta do efeito dos juros altos, que vão sendo gradualmente sentidos na economia. Mas também pela inflação. Gente, segue boa notícia, que segue a tendência geral de baixa. A gente espera que esse ano se encerre com inflação medida pelo IPCA em 5,6%. Um belo processo de desinflação, que é quando a inflação cai e não quando os preços caem, comparado com os mais de 10% que a gente estava vendo há alguns meses, né? Mas pode tirar o cavalinho da chuva, porque os juros não devem cair tão cedo por aqui. E o Banco Central deixou isso bem claro. A gente deve seguir com a nossa taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano, até que seja suficiente para trazer a inflação de volta para a meta do Banco Central, de 3,25% no ano que vem e 3% em 2024. E o cenário tá cheio de incerteza, como você já deve ter percebido, né? Então, o Banco Central tem o seu guarda-chuva de juros próprio. E toda essa história de guarda-chuva de juros nos leva para a previsão de sol a pino para a renda fixa doméstica, com a perspectiva de que a taxa Selic siga nesse patamar de 13,75% ao ano, até pelo menos a metade do ano que vem. O clima segue tropical para a renda fixa, com os juros altos mantendo elevados os retornos esperados ao investidor. Os títulos atrelados ao CDI ou à taxa Selic se beneficiam da taxa básica de juros elevada, permitindo uma boa rentabilidade da sua reserva de emergência e do seu caixa. Sabe, aquele dinheiro que você deixa rendendo em liquidez para aproveitar oportunidades de investimento? Já os títulos atrelados ao IPCA, os famosos IPCA+, ajudam a proteger o seu patrimônio da maior frente fria do momento, por acompanharem a alta de preços medida por esse indicador, o IPCA. Mas lembre-se, gente, de coordenar o seu objetivo em termos de prazo com o vencimento do título, se você for optar por títulos pré-fixados ou atrelados à inflação. Por exemplo, você quer comprar alguma coisa ou viajar daqui 3, 4, 5 anos. Então, faz sentido comprar um título que tenha essa duração, porque os títulos pré-fixados, eles são de renda fixa, mas eles flutuam e o preço deles pode variar conforme movimentos de mercado até a data do seu vencimento. Por isso, a gente sugere limitar os pré-fixados a objetivos justamente de curto prazo, entre 3 e 4 anos. Mas como nem tudo são rosas debaixo do guarda-chuva de juros do Banco Central,
O mês acabou sendo marcado também pela volatilidade trazida pelas eleições. Como já era de se esperar, toda a transição de poder traz consigo dúvidas sobre o que será feito dali em diante. Quais as prioridades da política econômica? Quem vai ser um novo ministro? Vai ter mais gastos públicos? Vamos ter uma nova regra fiscal? Essa última pergunta é a que tem alimentado a maior parte da cautela entre investidores. Isso porque, apesar de estarmos atualmente com as contas públicas melhores do que muita gente esperava, inclusive a gente mesmo aqui, o futuro segue incerto, especialmente diante de compromissos de campanha para aumento de gastos públicos. Assim, o cenário econômico segue incerto e bastante dependente dos próximos passos do novo governo. Por isso, a volatilidade deve seguir elevada, ao menos nos próximos meses. Mas a gente tem uma notícia boa. Com a eleição decidida, a tendência é que essa volatilidade vá perdendo força. Afinal, a gente vai passar a ter mais clareza sobre os planos do novo governo e o mercado tende a se reequilibrar. Ou seja, a dispersão dessa neblina de incertezas costuma trazer bons resultados para a bolsa após o período eleitoral. Além disso, a nossa bolsa continua atrativa, com empresas descontadas, não só quando comparado a bolsas de países emergentes, mas também quando comparado com seu próprio histórico. Assim, a gente mantém a nossa recomendação de bolsa brasileira como um bom investimento de longo prazo, sempre respeitando um limite de alocação de acordo com o seu perfil de investidor. Dito isso, a gente segue recomendando posições mais defensivas, porque, de novo, o cenário continua incerto. Empresas boas pagadoras de dividendos e em setores como o bancário, o elétrico, o de saneamento, varejo, construção de baixo poder aquisitivo, educação e consumo essencial são bons exemplos. Do outro lado, a gente recomenda evitar empresas com maiores riscos políticos, especialmente estatais. Finalmente, vale lembrar que as empresas brasileiras estão no período de divulgação de resultados do terceiro trimestre desse ano, assim como as empresas lá nos Estados Unidos. Então, a gente pode presenciar um aumento de volatilidade conforme os resultados destoem do esperado por investidores. Nossa, gente, eu não falei que esse mês valia por vários? Eu espero que eu tenha te ajudado com as suas decisões de investimento. Me conta aqui nos comentários se isso for verdade. E eu tenho mais uma notícia boa. Investir pela Rico é muito fácil. Se você ainda não tem uma conta de investimentos com a gente, acesse o site rico.com.vc. Você vai ver que o processo, além de simples, também é rápido. E claro, 100% gratuito. 2022 está chegando ao fim, mas a gente ainda tem mais um Onde Investir em dezembro. Então, fica de olho. Se você não quer esperar até lá, a Reconnect tem recomendações de investimento que você pode acessar a qualquer hora. Tchau! Até a próxima!